Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Estou de volta para dar continuidade à nossa aula de hoje. Estamos falando sobre as características de histórias em quadrinhos. Vocês ainda lembram alguma das características? As histórias. A história é contada em quadrinhos. Muito bem! A história em quadrinhos, ela é contada a partir da sequência dos quadrinhos. Ela também tem o quê? Os balões de fala, de grito, de sussurro, quando os personagens estão falando bem baixinho. Quais outras características vocês ainda lembram? As características, uma delas também é que na história em quadrinhos tem as onomatopeias. Lembram? Que as onomatopeias são os sons dos ruídos, os sons que faz determinado acontecimento, quando o personagem está quebrando alguma coisa ou quando ele se machuca. Muito bem! Agora, crianças, nós vamos fazer a leitura de uma história em quadrinhos, e nós vamos fazer alguns questionamentos e vocês vão me ajudar a responder estes questionamentos. Vamos lá então conhecer esta história em quadrinhos? Esta história em quadrinhos está aqui neste gibi que eu mostrei para vocês falando sobre as características. Essa história está lá no finalzinho. Vamos, então, conhecer a história. Vamos conhecer esta história. Então, vamos observar já o primeiro quadrinho. Lembram que no primeiro quadrinho nós sempre encontramos o título da história. Aqui tem o título, Magali. Então, nós já sabemos que a principal personagem aqui desta história é a Magali. Vamos observar o que está acontecendo no primeiro quadrinho. Veja que o Cebolinha está aqui, bem satisfeito, bem entusiasmado para comer o quê? Um lanche. Mas o que será que Cebolinha está segurando na mão? Será que é um cachorro-quente? Será? Vamos observar. Tem uma pessoa andando com um carrinho de quê? De cachorro-quente. Significa, então, que Cebolinha comprou um cachorro-quente. E ele está bem entusiasmado para comer. Olha só como está a língua dele. Aqui nós podemos perceber que ele está já sentindo, já está se deliciando. Vamos para o próximo quadro. Nossa, como Cebolinha está feliz. Estão observando? Olha como está a boca dele bem aberta, ele está muito feliz. Será que ele vai dar a primeira mordida? Será? Vamos para o próximo quadrinho para compreender. Ué, mas como está a expressão do Cebolinha aqui? Estão vendo? Ele está meio que chateado. Observe que o cachorro-quente já tem o quê? Uma mordida. E aqui nós encontramos uma onomatopeia, lembram? Crush significa o quê? Crush. Que alguém deu uma mordida, certo? Olha esses pontinhos aqui, nós percebemos que aqui houve uma movimentação, alguém mordeu, mas quem será, crianças, que mordeu o cachorro-quente de Cebolinha? Vamos descobrir no próximo quadro. Observe, então, que Cebolinha está ainda mais triste. Olha a boca dele como está. Aqui nós percebemos pela expressão que ele está o quê? Triste. E vamos observar o cachorro-quente. O que aconteceu? Está bem menor do que no quadrinho anterior. Observe. Olha as onomatopeias. Chup. Chup, chup. Significa o quê? Que alguém está mordendo, alguém mordeu. Muito bem. Vamos para o próximo quadrinho. Cebolinha está olhando para trás, certo? Cebolinha está olhando para trás. Olha o movimento aqui que nós encontramos aqui das pontinhas. Significa o quê? Aqui significa que ele está olhando para trás. Olha o movimento aqui da cabeça também.
E ele continua o quê? Triste. Observe o cachorro quente. Não tem mais o quê? Nada. Olha o que tem aqui. Chup. Alguém deu o quê? Uma última mordida, uma dentada, certo? Mas quem será que mordeu? Ainda não sabemos. Vamos saber quando realizar a leitura do próximo quadrinho, que já é o fim, já é o último. Olha só, Magali está o quê? Está bem feliz, certo? Está aqui babando o quê? Alguma coisa. Será que é comida? Será que é o cachorro-quente do Cebolinha? Olha a expressão da boca do Cebolinha. Ele está bem chateado. E cadê o cachorro-quente? Não tem mais. Vamos ler agora a fala, então, de Cebolinha? Puxa, isso que se chama comer com os olhos. Entenderam o que aconteceu? Aqui, fim. A história acabou. Isso é que é comer com os olhos. Quer dizer que Magali, então, quando observou que Cebolinha estava com um delicioso cachorro-quente em suas mãos, ela já o quê? Já ficou olhando para o cachorro-quente e rapidamente devorou. Cebolinha se surpreendeu e falou: isso é que é comer com os olhos. Muito bem. Vejam que aqui nessa história nós encontramos, né, a descrição, as ações de toda a narrativa dos personagens, não só de Cebolinha, mas dos outros personagens também, e que a história, lembram? Que o título é Magali? Agora nós sabemos que a principal personagem aqui era Magali, porque Magali acabou devorando todo o cachorro-quente de Cebolinha. Agora nós vamos para os questionamentos, que eu vou retirar aqui deste porco-espinho. Aqui nós temos a imagem, a representação de um porco-espinho. Então eu vou puxar aqui um dos espinhos desse porquinho e vou fazer a leitura para vocês. Tudo bem? Qual o título da história? Qual o título da história? Alguém lembra? Nós encontramos lá no quadrinho, Magali. Muito bem. Vamos para mais um questionamento. Quantos quadrinhos compõem a narrativa? Ou seja, quantos quadrinhos compõem esta história? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quadrinhos compõem esta narrativa, ou seja, esta história. Vamos para mais um questionamento. Quantos quadrinhos contém balão de fala? Vamos observar? Primeiro, não. Somente um. O último quadrinho contém balão de fala. Quais os personagens que dela participaram? Quais os personagens que participaram desta narrativa, ou seja, desta história? Vamos lá, quantos? O Cebolinha é um personagem, o vendedor de cachorro-quente outro personagem, já temos 2. E a Magali, mais um personagem, 3. Então, nesta narrativa, 3 personagens participaram dela. Vamos para mais um questionamento. Nos quadrinhos que tem apenas imagens, dá para compreender o que está acontecendo? Vocês acham que dá para compreender? No quadrinho que não tem o balão da fala, dá para compreender a história? Sim, dá para compreender, porque nós vamos observando o quê? Vamos observando a ação do personagem, observando a expressão do seu rosto. Vamos para mais um questionamento. Qual o assunto do enredo da história? Qual é o assunto da história? Vocês conseguiram descobrir qual é o assunto? O assunto aqui desta história é o quê? É que Magali está comendo o alimento, comeu o cachorro quente. De quem? De Cebolinha. Então, o assunto é sobre o quê? Sobre a comida, sobre o que Magali comeu, de uma só vez, certo? Quando ele falou isso, puxa, isso é que é comer com os olhos.
Então, o assunto desta história está se referindo a fato como a Magali comeu o cachorro-quente rapidamente. Os quadrinhos que usam palavras representam grandes textos? Será? Por que vocês acham que isso acontece? Os quadrinhos que usam palavras representam grandes textos. Será, gente? Quando nos quadrinhos, certo, tem os balões com fala, vocês acham que eles representam grandes textos? Não, nem sempre. Certo? Nem sempre, porque nós vamos compreender pela descrição dos quadrinhos da história. Vamos para mais um questionamento. Existe alguma palavra que representa algum som? Se sim, qual é este som? Será que tem nessa história alguns quadrinhos que representam alguns sons? Tem! Certo? Aqui no primeiro crunch, né? Foi a primeira mordida que ela deu com bastante força. E depois, chomp, chomp, chomp. Continuou o quê? Continuou mordendo, chomp. Então, aqui nós encontramos. E este barulho é o barulho de quê? Da mordida. Isso mesmo. O barulho da mordida que Magali deu no cachorro-quente. Vamos para mais um questionamento. A história é apresentada em cores ou não? Esta história é apresentada em cores? Vocês acham que esta história é apresentada em cores? Sim, ela tem. Os balões são o quê? São coloridos, mas também nós conseguimos observar que tem cores no fundo. Certo? O fundo aqui está de uma cor, aqui de outra. Neste quadrinho também já é outra cor, neste e no final. Certo? Então, sim, esta é uma narrativa que ela tem o quê? Cores. Muito bem. Vamos para mais um questionamento. Podemos ler cada quadrinho na ordem que lhe interessar? Será que nós podemos escolher apenas um quadrinho aqui aleatório que me interessar e fazer a leitura para compreender a história? Não, nós precisamos fazer a leitura do início, da esquerda para a direita. Assim nós vamos conseguir compreender toda a história. Vamos para o nosso último questionamento. Qualquer pessoa pode ler esse tipo de história? Será, crianças, que qualquer pessoa pode realizar a leitura deste tipo de história? Sim, não é mesmo? Porque esta história tem uma finalidade, que é divertir o leitor. Então, ela serve para todas as idades. Muito bem, crianças. A nossa aula de hoje chegou ao fim. Mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!